O projeto conceitual, né, é uma das etapas do projeto das 4 fases ou do projeto de Paul Bites, tá? Esta atividade de projeto conceitual, ela é uma das etapas importantes para a realização do nosso projeto, tá? E ela depende das etapas anteriores do projeto informacional. Ela vai principalmente necessitar da definição das especificações do projeto do produto, que é a EPP, onde nela nós temos os requisitos não funcionais do produto, não funcionais. E vamos precisar também dos requisitos funcionais que foram identificados, né, no decorrer do projeto informacional, tá? Então, esses elementos aqui, o item 6, é que vai alimentar, em parte, então, ele vai alimentar o projeto conceitual e vai alimentar também, em parte, o projeto preliminar, tá? No projeto preliminar, as informações da EPP, de peso, vazão, vão definir as dimensões, né, das peças, o tamanho da vazão de ar, dos dutos que vão fazer parte do sistema. Enquanto os requisitos funcionais vão alimentar o projeto conceitual, tá? Então, todo o sistema vai começar assim. O planejamento do produto é a primeira etapa, ele vai alimentar, né, justamente o item 1 e 2 do meu projeto informacional. Isto é claro se ele for viável economicamente, tá? Ok? Esses itens 1 e 2 vão chegar no item 6, que vai alimentar, então, essa etapa e também essa etapa aqui, tá? Essa vai ser a sequência das informações que nós vamos utilizar a partir de agora, tá? Então, depois de ok para viabilidade econômica, a ideia é identificar no equipamento quais são as funções que o equipamento vai desenvolver, né? E a partir dessas funções, identificar os princípios de solução do equipamento, tá? Ok? Nessa etapa, então, de projeto informacional, ela envolve principalmente a definição das funções, envolve muita criatividade, para gerar, então, inovação no produto. Como eu falei antes, a meta principal é função. É aqui identificar função e princípio conceitual. Por função, todo o equipamento, hoje em dia, ele é projetado para funções, para executar certas funções que o cliente quer. Função, ou melhor, funções. Tá? Por exemplo, um eixo de uma máquina. Tá? O eixo de uma máquina, a função dele imagine que no eixo de uma máquina existe a função suportar movimento. Movimento do eixo de giro, para não dar nenhuma função. Suportar o movimento de giro. Essa é a função. Essa função, ela pode ser realizada por princípios de solução. Princípios de solução. Esses princípios de solução, no caso, para suportar movimento de giro, podem ser um rolamento ou podem ser um mancal de deslizamento. Qualquer um deles é um princípio de solução que pode atender à função que eu estou propondo lá em cima, suportar eixo. Então, nós temos que identificar qual é a função e qual o princípio de solução que eu vou adotar para aquela função. Então, o projeto conceitual, em síntese, ele tem essa função, essa ideia.
gerar a função e qual o princípio que eu vou adotar para aquela função, tá? Como eu falei, né, para muitos de vocês, por exemplo, né, purificar o ar pode ser feito por purificar o ar de vírus ou eliminar o vírus do ar, é a função. É um verbo e um substantivo formador de função. Agora, o princípio de solução pode ser um filtro de papel mecânico, pode ser luz ultravioleta, pode ser luz infravermelha, pode ser aquecimento, né? Pode ser um gás que é misturado, que elimina o vírus. Tem vários princípios que podem ser utilizados para aquela função. Então, no nosso sistema mecânico, o projeto conceitual visa identificar funções e princípios de solução que vão ser adotados, tá? Ok? Utilizamos, então, as especificações do projeto do produto, a EPP, que é o final do projeto informacional, né? E, a partir dessas informações, vamos, então, gerar, identificar, tanto na EPP como nos requisitos não funcionais, identificar funções para prever, então, os princípios de solução. O projeto conceitual é uma caixinha no qual vão entrar, então, aqui, ó, entram informações na forma de tarefas de projeto, tá? Que devem ser realizadas, e saem aqui informações sobre a concepção do projeto. Quando eu falo concepção, é qual o elemento de máquina que eu vou utilizar, qual que é o princípio de solução que eu vou utilizar para aquela função, tá? Dividindo essa caixinha preta em outras, seria isso aqui, ó. O processo, então, de projeto conceitual envolve a definição de funções, análise funcional, então, definir quais são as funções que o equipamento tem e quais os princípios de solução que vão ser adotadas. Exatamente é isso, né? Princípios de solução, tá? Envolve essas duas etapas, né, para serem desenvolvidas. E para desenvolver essas etapas, nós vamos fazê-las à luz das necessidades do cliente. É o cliente que vai me dizer o que vai ser melhor escolher ou não, né? Então a gente vai escolher tudo isso, fazer essa análise à luz das necessidades do cliente, tá? E para isso existe um conjunto de ferramentas, né? Ferramentas de aplicação gerencial que são utilizadas para poder fazer essa geração de funções e ideias, de princípios de solução, tá? Que é o que nós vamos ver agora, tá? Então, a primeira é definição de função. Quais são as funções do meu equipamento? E depois, então, definir os princípios de solução. São duas etapas diferentes. Não podemos pensar em função pensando em princípio de solução. Primeiro função, depois princípio, tá? Envolve, então, essas ferramentas. A análise funcional utiliza, em primeiro lugar, a ferramenta de elaboração da estrutura funcional e da matriz morfológica. Essas duas ferramentas aqui. Depois, a síntese da solução envolve três ferramentas: elaboração da matriz de decisão, matriz passa-não passa e matriz de avaliação das necessidades do cliente. Tudo isso culmina aproximadamente mais ou menos nesse método. A gente inicialmente define a estrutura funcional, item 1, estrutura funcional. Depois, define a matriz morfológica, com as funções que são escolhidas na estrutura funcional. Nós definimos, então, função, as funções vêm para cá. Nós definimos, então, princípios de solução. São soluções para a mesma função. Depois, aplicamos a matriz de decisão e escolhemos várias máquinas, vários produtos com princípios de solução diferente. Cada produto desse tem um princípio de solução diferente para cada função. E vamos verificar se essas
esses princípios de funcionais, eles atendem às necessidades do cliente ou não. Partimos, então, para a quarta, que é utilizar a matriz passa-não passa. Nessa matriz passa-não passa, as informações da segunda e terceira etapa de necessidades do cliente, elas entram aqui, ó, nas linhas dessa matriz, e nós avaliamos aqui dentro, então, se as necessidades do cliente são atendidas por cada uma dessas propostas de solução. Tá? Com ela, depois, partimos para a etapa 5, né, que é a matriz de avaliação, onde nós comparamos as ideias, as 4, 5 ideias aqui de produtos entre si, para identificar qual é a melhor ideia de produto final. Tá? Então, esse é o princípio, né, o método para conduzir a este projeto conceitual. Cada um deles, então, utiliza uma ferramenta diferente. São 5 ferramentas para a execução deste trabalho. Primeiro trabalho fundamental para hoje começarmos é definirmos a estrutura funcional do produto. Pessoal, essa estrutura funcional vai depender exclusivamente do quanto vocês conhecem do produto que vocês estão projetando. Eu preciso que vocês desmembrem o equipamento, o produto de vocês em função, sem pensar no que vai dentro da função. Tá? Sem pensar no que vai dentro da função, só em função. Para que a criatividade depois venha à tona na identificação do princípio de solução. Então, essa é a ideia principal dessa estrutura funcional. Tá? Então, o que vocês vão precisar agora, tá, é, então, ir para essa função aqui. Vou passar um pouquinho, vários slides, porque eu preciso passar para vocês a estrutura funcional. Aqui ela é análise funcional. Tá? Vocês precisam, então, num primeiro momento, identificar todas as funções do equipamento. Aqui é funcional. Funcional. Tá? Então, uma função, né? Uma função, ela é, na realidade, um verbo mais um substantivo para formar uma função. Então, função, né, é alguma coisa que precisa ser realizada pelo produto de vocês. São várias coisas, vou colocar aqui, são várias coisas, né, várias coisas que precisam ser realizada pelo produto. Pelo produto. De acordo com o cliente. O cliente pode ser o cliente interno ou o cliente que vai usar o produto. Eu coloquei coisas aqui, tá? São várias coisas que tem que ser realizadas pelo produto. Mas a função, geralmente, ela vai ter uma função global, uma função total ou função global, né? E essa função global vai ser decomposta num conjunto de várias outras funções parciais e elementares. Funções parciais, e depois em funções elementares. Funções elementares. Tá? Então, eu vou ter essa estrutura, né, de função. Geralmente, a função global é a função principal. Ela é o nome do equipamento. Vocês estão projetando um ventilador mecânico. A função global é ventilar. O nome do equipamento está associado com a função global. A função global é ventilar
ventilar mecanicamente um paciente, estou chutando aqui, dando a primeira, um paciente, né, de coronavírus. Essa é a função global. Com vazão de 3 metros cúbicos por minuto e pressão de 1,05 bar. Então, a função global, geralmente, é o nome do equipamento. Então, nós vamos ter que definir uma função global que geralmente leva o nome do equipamento. A função de uma bomba é bombear. Então, a gente transforma o nome do equipamento num verbo que gera a ação. Então, o nome de uma bomba de água, é bombear água a uma vazão de 50 metros cúbicos por hora. Essa é a função global dela. Um compressor de ar. O compressor é o equipamento. Qual é a função principal do compressor? Comprimir ar a uma pressão de 12 bar e uma vazão de 5 metros cúbicos por hora. E assim por diante. Então, a função global geralmente está associada com o nome do equipamento, mas não é o nome do equipamento, é função. É um verbo. Função é verbo. Tá? Tem que ser necessário o nome, tem que ser necessária a aplicação de um verbo. Então, função: bombear, comprimir, transportar, suportar, permitir vazão, permitir fluxo, né? Reter refluxo, né? Tudo isso são funções. É um verbo mais um substantivo, né? Verbo mais substantivo. O verbo, então, é reter, comprimir, bombear, pendurar, endireitar, e substantivo é o que vai fazer. Bombear água. O substantivo é água. Então, bombear água. Função diferente de bombear combustível. Né? São duas funções diferentes. Tá? Ok? E abaixo da função global, então, vai ter uma série de funções parciais que são utilizadas. Tá? Então, essa forma de identificar as funções, nós podemos realizá-las usando vários métodos. A gente pode vir das especificações do projeto do produto, tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho, tá? Nós podemos vir aqui em cima, então, das especificações do projeto do produto. Aqui em cima, então, e tirar, então, a função total ou função global, que é essa função aqui. A gente vai chamar de função global. Função global. Cadê? Perdi a canetinha. Função global. Né? Pela abstração, a gente usa verbo mais substantivo e faz a decomposição em funções parciais, que são as primeiras aqui em cima, e depois em funções, novamente, parciais ou elementares. Chegamos lá em funções elementares. Tá? Essas funções elementares, então, aqui, funções elementares, são funções que são desenvolvidas por algum elemento de máquina, elementares. A gente vai chegar sempre até as funções elementares. Tá? Podemos representar por uma matriz desse jeito, ou por matriz, né, de operações básicas, depois eu falo em seguida. Mas é necessário isso. Tá? Funções global, parcial e elementares. E elas utilizam, então, elas podem ser desenvolvidas em modelo em árvore, modelo relacional ou orientar objetos. Eu sempre faço, né, no modelo orientado por árvore, onde, né, não vou nem falar da relacional e da orientada a objetos, onde a gente representa toda a estrutura de funções por uma árvore, onde começa com a função principal e vai, a principal,
e vai baixando para a função parcial e funções elementares. Tá? Cada função está ligada, cada função elementar, né, está ligada à sua função parcial, que por sua vez está ligada com a função principal. Tá? Então, esse modelo é o modelo que eu acredito que para nós seja a melhor solução. Por isso, só vou falar sobre esse modelo. Tá? Não vou falar sobre outro modelo, somente sobre esse, para vocês. Tem o relacional e tem orientado a objetos, mas envolvem projetos mais detalhados. Para começo, vocês usem sempre o modelo orientado a objetos, orientado à estrutura em árvore. Tá? Para executar uma função, sempre numa função existe energia, material e sinal que entram na função, e essa função transforma essa energia, material e sinal, transforma em novo tipo de energia, novo tipo de material e novo tipo de sinal. Então, bombear água. Entra o quê? Entra material, entra água, entra energia elétrica, e entra sinal de vazão de água. Por exemplo, eu quero que naquele momento me dê uma vazão de água de 5 metros cúbicos por minuto. Então, eu coloco lá na bomba 5 metros cúbicos por hora, e entra água, entra sinal elétrico e entra energia elétrica, e essa bomba, por princípios mecânicos, transforma essa energia, água e vazão em energia, material e sinal. Essa água que entra, o que sai? O que sai da bomba, que é a função principal? O que sai? Sai água pressurizada, sai energia. Que tipo de energia que sai? Pode ser aqui, essa energia poderia quantificar como energia de pressão, né? Poderia ser energia, essa água pressurizada. Eu poderia dizer que sai água e pressão, né? Vou ter água pressurizada. E sai também calor. Aquela energia elétrica, ela vai alimentar os mancais da máquina. Parte da energia elétrica se transforma em calor nos mancais, desculpem. Nossa, parte da energia elétrica se transforma em calor aqui dentro, pelos rolamentos, pela água na tubulação, e sai calor. Sai calor. Tá? O que mais que sai? Sai ruído? Sai ruído. Sai ondas elétricas aqui, ondas sonoras da bomba, que são percebidas por nós, então sai ruído. Sai sinal, né? Sei lá, né? Talvez saia um sinal, energia eletromagnética, né? Energia eletromagnética do motor, eletromagnético, sai sinal, então, talvez saia. Então, toda a função transforma energia material e sinal na entrada em energia material na saída. Todas as máquinas que nós vamos fazer fazem isso. Transformam energia material e sinal na entrada em energia material na saída. E ela é realizada por uma função global ou função principal. Essas funções global são desenvolvidas internamente por várias subfunções, que são funções parciais. E cada função parcial é decomposta em funções parciais abaixo dela ou funções elementares. Então, tudo é função na nossa máquina, no nosso equipamento, no nosso produto. Tá? O nosso produto é um cara que gera função. Esse é o objetivo dele. Tá? Produto gera função global, e para executar a função global, eu preciso de um monte de função interna. Para executar a função global, eu preciso de um monte de funções
internas, subfunções e elementares. Tá? Por exemplo, aqui então, a elaboração da análise funcional numa representação em árvore. Eu chamo de função global o principal 1, abaixo delas as principais de primeiro nível, parciais de primeiro nível, as parciais de segundo nível e as elementares. E assim pode aumentar essa estrutura de acordo com a complexidade do produto. Tá? Ok? Deixa eu só falar uma coisa da função. Tá? No caso que nós estamos trabalhando de uma máquina de lavar roupas, olhem só nessa ideia como é que nós geramos as funções. Roupas. Nela, vamos pensar a função, não na máquina. Lavar roupas. Para lavar roupas, entra energia elétrica, sabão, entra roupa suja, entra água limpa e informação do grau de lavagem. Roupas extremamente sujas, roupas extremamente limpas, roupa leve e assim por diante. A máquina de lavar roupas processa essas informações de entrada, processa elas e, pensando somente com um bloquinho fechado, entrega no final energia na forma de calor para o meio ambiente, ruído, né? Uma série de energia que sai da máquina, entrega a roupa limpa e joga fora água suja. Então, energia, material e sinal, né, que saem do sistema. Na realidade, que só sai energia e material, roupa limpa e água suja. Internamente, lavar roupas pode se desmembrar assim. Por uma função onde eu tenho o pontilhado representa as fronteiras do sistema e a energia que entra e a energia que sai. E a função principal. Internamente, a máquina de lavar roupas poderia ser representada assim, ó, levando em conta as fronteiras do sistema, tá? Ela poderia ser, então, decompondo em funções parciais. Primeiro eu tenho que molhar, entra a roupa suja, tenho que molhar a roupa suja, esfregar a roupa suja, enxaguar e secar a roupa. E sai roupa limpa, calor e água suja. Então, aquela função principal foi desmembrada em funções parciais, de primeiro nível. Tá? Essas funções parciais podem ser desmembradas em outras funções. Por exemplo, ó, água limpa, entra e sabão. Agora, vejam, eu estou entrando água limpa e sabão. E mistura água e sabão. Entra roupa suja. Mistura de água e sabão com roupa suja, molha a roupa, molha a roupa. Energia. Produz o movimento, transforma energia elétrica em movimento através do motor. Movimento alternativo, para um lado e para o outro. Alternar movimento e roupa molhada e movimento alternado, esfrega a roupa. Esfregar a roupa e água limpa, enxágua a roupa. Roupa enxaguada, seca a roupa. Sai água suja, sai água suja por os dois caminhos e sai roupa limpa e água suja. Então, à medida que nós vamos conhecendo o nosso produto, nós vamos cada vez mais refinando e definindo as funções internas que ele tem. Para cada função interna dessas, ó, eu vou ter que ter um princípio de solução. São vários princípios de solução. Tudo o que vocês enxergam no equipamento, nas máquinas que vocês olham, observam, cada componente de máquina é um princípio de solução de uma função, né? Que está ali por algum motivo. Tá? Então, nós podemos, então, né, representar
o produto a partir de funções, né, saindo da função principal global em funções parciais e decompor em funções parciais de segundo níveis ou elementares. Tá? Então, esse é o objetivo desse trabalho. Quando a gente fala em análise funcional, que é a primeira etapa do projeto conceitual, o objetivo justamente é esse: desmembrar tudo em função. Tá? Mas agora eu vou voltar novamente lá para o começo. Tá? Tudo de desmembrar em função. Tá? Então, o que é uma função? Quando a gente fala de um celular, eu tenho uma função, né? É um produto. Né? Então, a gente vai desmembrar em funções elementares. Quando eu falo de uma máquina industrial, ela já tem em si princípios de solução já definidos para aquela máquina. Tá? Então, muitas vezes, né, a gente vai fazer esse estudo das funções de um sistema a partir de uma estrutura como essa aqui. Isso aqui é para sistemas complexos. Esse princípio aqui é para sistemas complexos. Como o caso de vocês. Tá? Os sistemas complexos, ou as máquinas da engenharia mecânica, tá? De uma forma geral, todas as máquinas têm algum tipo de função parcial parcial. A gente primeiro coloca aqui dentro, ó, a função principal. Essa é a função principal que é executada pelo equipamento, pela máquina. Por exemplo, no caso de vocês, eliminar vírus do coronavírus do ar do interior de uma UTI, por exemplo. Essa é a função principal. Para gerar essa função principal de eliminar o vírus, tem várias funções parciais. Toda máquina, todo sistema mecânico tem uma função que é ligar e desligar o sistema. Como é que eu vou ligar e desligar a função principal? Tem que ter uma função ligar e desligar a função principal. Tem que ter uma função que é acionar o sistema. Toda máquina industrial tem um motor elétrico que precisa transformar a energia elétrica em energia de movimento. Então, esse acionar aqui, ó, a função acionar, quem executa ela é um motor elétrico. Então, toda máquina tem essa função acionar. Tá? Toda máquina tem uma função transmitir potência. Eu tenho um motor elétrico e tenho que reduzir a velocidade a partir de engrenagens, a partir de correntes. Então, eu tenho que transmitir a potência do acionar do motor para a máquina que vai gerar o movimento. Então, eu tenho função transmitir potência. Toda máquina tem função monitorar. Nós temos que monitorar a vazão que foi regulada, né, no sistema, monitorar temperatura, monitorar pressão. Então, de alguma forma, eu tenho no interior funções de monitorar. Tenho funções de regular, né? Por exemplo, um compressor de ar, eu tenho a função que é regular a pressão do sistema. Tem um botãozinho lá que eu regulo a pressão do ar, 8 bar. Então, existe essa função regular. Nas máquinas de vocês, vai ter uma regular pressão, regular vazão e assim por diante. Controlar. Eu tenho que controlar o sistema. Eu regulei a vazão, a pressão em 8 bar. Tem que ter um dispositivo que quando a pressão foi para 9 bar, né, ele baixa a pressão do sistema, baixa para 8 bar. Então, eu vou ter que ter alguma coisa que fica controlando a pressão e quando ela aumenta, ele baixa para a pressão que foi regulada. Então, eu tenho função que é função controlar alguma coisa na minha máquina. Controlar pressão, vazão, fluxo, velocidade, né? E assim por diante. Quem que controla a velocidade no veículo?
é o piloto automático do veículo hoje em dia, né? Ou o operador do veículo, que é o pé do motorista, né? Toda máquina mecânica, né, tem função de lubrificar. Vocês vão desenvolver um compressor de ar. Em algum momento, para diminuir o desgaste, tem que ter a função lubrificar. As máquinas desgastam, ela precisa da função lubrificar. Não tem jeito, tá? Então eu vou ter que fazer alguma coisa. Lubrificar ar, lubrificar sistema de movimentação, tá? Sempre tem que lubrificar alguma coisa. Sempre tem uma função refrigerar. O nosso motor de combustão interna precisa refrigerar o motor. Eu preciso de uma função que é refrigerar o motor. Quem faz a refrigeração do motor é o ar que entra no motor ou esqueci o nome, por incrível que pareça, o radiador, né? O radiador é o cara que resfria o motor. Toda a máquina tem que conter alguma coisa. Ela tem que conter ar comprimido, tem que conter fluido, tem que conter lubrificante, tem que conter ar, oxigênio, tem que conter impurezas, ela tem que conter alguma coisa. E toda a máquina tem que garantir segurança, interface segura. O garantir segurança é interface segura. Essa máquina ela vai se comunicar com o ser humano, com o homem, né? Então, para se comunicar com o homem, tem que ter uma interface segura. Então, eu tenho que garantir interface. O que eu vou colocar para garantir uma interface, garantir segurança ou garantir uma interface segura? Então, tem essa função. Hoje tem as NRs aí, né, que estão aí para colocar uma série de barreiras no acionamento para garantir uma interface segura. Então, gente, uma máquina mecânica, a máquina que vocês estão projetando, o filtro, purificador de ar ou o ventilador mecânica, ele tem diversas dessas funções aqui, ó. Tem função de ligar, acionar, transmitir, monitorar, regular, controlar, lubrificar, refrigerar, conter e garantir segurança. Então, quando vocês vão pensar no produto de vocês, já pensem na função principal e vão pensando em cada uma dessas funções parciais. Tudo isso é função parcial. Função parcial que vocês têm dentro da máquina de vocês. E tem alguma coisa abaixo delas que tem que executar essas funções parciais. Tá? Então, pensem nela. Como é que vocês vão pensar no seguinte, ó? Um compressor de ar. Olhem para o compressor de ar. Por isso que é importante as fotografias de vocês. Olhem para a figura do equipamento do concorrente de vocês. Quais são as funções que ele possui? Cada componente do compressor de ar tem uma função. Então, a melhor forma para vocês projetarem o produto de vocês é olharem para o concorrente de vocês, o produto concorrente, e pensar nas funções que ele executa. Se eu vou projetar um compressor de ar, primeiro, eu tenho que definir função dele. Tá? Quais são as funções dele? Vou começar a olhar aqui. Ligar e desligar. Tem? Opa, ele tem um botãozinho em algum lugar aqui, né? Que liga e desliga ele ao sistema. Acionar. Quem que aciona aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Desculpe, não esse aqui. Peraí. Esse cara aqui, ó, é o cara que aciona. Aqui dentro, ó, tá o motor elétrico. Motor elétrico. O motor elétrico é o conceito que gera a função acionar. Então, ele tem a função acionar. Tem a função ligar e desligar. Eu preciso ligar e desligar o compressor, senão ele fica ligando
funcionando a vida inteira, né? Tá? Quem que transmite potência? Ó, aqui internamente tem uma correia. Então, se tem correia, ele tem a função transmitir potência. Tem a função regular. Opa, aqui, ó. Tem, onde é que está aqui, ó? Aqui, ó. Tem uma função que é regular pressão. Regular pressão. Tá? Beleza, tá aqui então. Isso aqui é um regulador, então tem função regular pressão. Controlar pressão. Tem? Sim, né? Ele tem aqui como é que é o nome do equipamento aqui? Um pressostato. Ele tem um pressostato que controla a pressão. Se a pressão aumentar, esse pressostato libera uma válvula, que é o pressostato, e libera o ar para fora da máquina. Então, ele tem que controlar pressão. Ele tem função lubrificar? Sim. Internamente aqui, ó, do compressor, tem a função lubrificar. Tem um cárter que retém o lubrificante. Então, lubrificar sistema, tem função lubrificar sistema. No compressor também, no motor também tem. Refrigerar. Tem função refrigerar aí? Tá aqui ela. Aletas. As aletas, elas acabam promovendo o resfriamento do sistema. Então, essa função refrigerar, ela está sendo executada pelas aletas do sistema. Função conter. Tem função conter? Tem. Conter ar. Conter ar. Está aqui ela. Ó. Essa função é conter. Conter ar. Tem a função conter lubrificante. Tá? Tá aí as duas funções. Conter óleo e conter ar. Tem a função de garantir segurança, interface segura? Tem. Olha aqui, ó. Isso aqui é garantir interface segura. É o princípio de solução. Tem monitorar? Tem. Eu tenho que monitorar a pressão. Então, tem os dois manômetros aqui, que um é um manômetro para regular a pressão de trabalho aqui do pressostato e outro que monitora a pressão. Então, tem um manômetro, que é o sujeito que gera função. Manômetro. O que mais? Tem função, esqueci alguma aqui. Transportar. Tem uma função de transportar aqui, ó. A rodinha. Então, todas as funções, né? Para nós identificarmos função de um sistema, a gente, em primeiro lugar, se o produto existe, a gente olha o produto do concorrente, né? E define, então, né, as funções a partir daí. Então, esse produto aqui, ó, teria, por exemplo, uma função principal que seria essa aqui, ó, fornecer ar comprimido a uma vazão de 600 litros por minuto e pressão de 12 bar. Tem ele gera duas funções, vazão de ar e pressão. E abaixo dele tem todas as funções parciais. O próprio comprimir o ar, ligar e desligar o sistema, acionar, transmitir movimento, acoplar transmissão e sustentar a transmissão, monitorar pressão, ó, monitorar pressão, regular pressão de operação, regular vazão de ar, controlar pressão máxima, refrigerar ar, conter o ar, interface seguro, isolar vibração, reduzir ruído, isolar, proteger. Sempre na hora de formar uma função, nós temos que usar um verbo para, né, gerar a função. Verbo mais um substantivo. Então, rolamento não é verbo. Rolamento não é função. Rolamento é um princípio de solução.
tá? Sempre a função é um verbo. Gerar, armazenar, eliminar, resfriar e assim por diante. Quando a gente vai fazendo as funções do sistema, a gente vai fazer várias vezes o modelo de função. Quanto mais a gente conhece do produto, melhor vai ser o desmembramento da função principal em funções elementares. Então, a gente começa com uma ideia e vai crescendo a partir do nosso aumento do conhecimento, a gente vai melhorando cada vez mais as nossas funções, tá? Então, aqui tem uma, né, uma forma de representar, então, as funções do sistema. A gente vai melhorando esse diagrama à medida que a gente vai tendo mais conhecimento sobre o produto, tá? Gente, vocês vão fazer o primeiro modelo de vocês, né? Vai ser um modelo simples, mas o modelo simples de vocês vai culminar num modelo mais complexo, como esse aqui, com função para cada item que ele vai executar. Então, olhem no equipamento de vocês lá. Tem função regular vazão, tem função regular pressão, tem função transportar, tem função monitorar batimento cardíaco, monitorar pressão, tem função transmitir potência. Vocês vão ter um compressorzinho de ar lá dentro, em qualquer uma das máquinas, vai ter um compressor de ar que tem que ter lubrificação, ou vão usar mancal autolubrificado, vai ter que filtrar alguma coisa, tudo tem exatamente esses elementos que eu coloquei aqui, ó. Tá? Então, essa figura é a partida inicial para vocês elaborarem a função do equipamento de vocês. Tá? Cada equipamento tem uma função diferente. Tá? O veículo que vocês construíram lá de mobilidade urbana, qual que era a função principal dele? A função principal era transportar duas pessoas, né, de forma segura, né, com velocidade de 40 metros por 40 km por hora, em inclinações de 10 graus e assim por diante. Era a função principal da máquina de vocês. Para gerar essa função principal, tinha uma série de funções parciais, né? Transportar. Eu tinha que ter um sistema liga e desliga, um motor elétrico ou de combustão, correias para transmitir o movimento, monitorar a velocidade, regular alguma coisa, controlar, lubrificar, refrigerar, conter as pessoas, garantir interface segura. Tem tudo isso nesse equipamento aqui, ó. Se nós vamos projetar uma cadeira de rodas, né? A função da cadeira de rodas, permitir de forma autônoma o transporte de uma pessoa de 100 kg força a uma velocidade de 20 metros por segundo, 20 km por hora de forma segura, tem uma função. Todas essas funções parciais são executadas por alguma coisa. Tem roda, tem motor elétrico, tem uma forma para conter o operador, ó, tem que ter um banco para conter o sujeito, tem que ter um sistema de controle de velocidade, né? Tem um sistema de lubrificação, tem um sistema, talvez de refrigeração, não tenha, talvez alguma coisa não tenha, mas possivelmente vocês vão encontrar todas essas funções parciais neste equipamento aqui. Tá? E a mesma coisa para o equipamento de vocês, pessoal. Quando vocês forem agora desenvolver a estrutura funcional dele, vocês vão ter, né, vários funções que devem ser realizadas por alguma coisa. Para matar os vírus, pode ser, então, para eliminar o vírus, pode ser o infravermelho, né? Então, a função é eliminar o vírus. Depois vai ter algum princípio de solução para essa função em específico, tá? Então, qual vai ser a atividade de vocês
para semana que vem. Vai ser elaborar a estrutura funcional do produto que vocês vão projetar, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vão pegar lá da internet dos concorrentes de vocês, né? Vão colocar uma fotografia do equipamento de vocês, tá? E vão pensar, né, nessa... Vamos pegar da internet lá uma figura, né? Deixa aqui uma... Pegar uma da internet aqui, né? Espera aí. Vamos colocar aqui. Ventilador mecânico. Ventilador mecânico. Vamos colocar aqui uma imagem, para vir só imagem. Esses são os concorrentes. Está aqui ele. Ó. Ou esse aqui. Copiar. Copiar a imagem. Vou colar a imagem aqui. Colar especial. Independente do dispositivo. Está aqui. Ó. O que tem que ter um respirador mecânico? Está aqui os dois. Ó. Eu vou olhar para aqui. Ó, e vou olhar para o concorrente. Quais são as funções que precisa o meu sistema? Então, a função principal, a primeira função. Então, a função do meu equipamento, você tem que pensar, vão mudar várias vezes isso. Ventilar mecanicamente um paciente. Vai ter várias informações de peso, tamanho, não sei. Ventilar mecanicamente paciente, tá? De coronavírus, sei lá se vai ser isso, coronavírus. A uma vazão não inferior, vazão maior do que, estou chutando aqui, 20 metros cúbicos por hora, e pressão menor do que 1,5 bar. Estou chutando esses valores aqui. Essa aqui é a função principal do sistema de vocês. Só que vejam que, para vocês chegarem a essa função principal, vocês precisam de informação do projeto informacional, aqui, para definir o que o cliente quer. Funções é a função principal. Função principal. Vocês vão desmembrar ela em funções elementares. Então, essa função principal, ela é desmembrada em funções elementares, parciais. Vou colocar aqui, primeira função, né? Vou colocar uma aqui, ó. Olhando a figura aqui, ó, eu tenho a função aqui, monitorar, ó. Coloquem em ordem, comecem aqui, ó. Acionar, transmitir potência, monitorar, garantir segurança, conter. Vou colocar aqui várias, então. Vou colocar aqui a segunda. Aqui, então, essa aqui é primeira é a função principal. Aqui vou colocar a função 2, 3, 4, 5. Então, vai ter aqui a 1, a 2, a 1 está aqui, a 3, vai ter várias, e vai ter aqui embaixo a 5, que é monitorar. Não precisam colocar o número, monitorar. O que eu preciso monitorar? Eu preciso monitorar o seguinte: monitorar, em primeiro lugar, batimento cardíaco. Batimento cardíaco. Então, lê-se assim, ó. Monitorar batimento cardíaco. Eu preciso monitorar a pressão do sujeito. Pressão arterial. Preciso monitorar. O que mais? Olhem aí, ó. Batimento cardíaco, pressão arterial. Eu preciso monitorar
vazão de ar que entra no sujeito. Eu preciso monitorar a pressão do ar. Então, vejam que dentro da função principal, ventilador mecânico, ventilar mecanicamente um paciente, eu tenho lá na função 5, monitorar. Eu tenho que monitorar batimento cardíaco, pressão arterial, vazão de ar, pressão do ar e uma série de coisas que eu preciso monitorar, olhando por aqui só olhando por aqui. Ó. O que mais que eu tenho de função? Conter. Vamos pegar uma outra aqui. Eu tenho a função principal aqui, ó, que vai ser gerar vazão. Vamos mudar aqui ela para... função principal é gerar vazão de ar. Gerar vazão de ar. Dentro dessa função, eu vou ter várias outras funções parciais ou elementares, que eu vou colocar aqui, ó. Então, para cada função dessas, ela em outras funções, para poder definir a estrutura funcional do nosso produto. Então, eu gostaria que para a próxima aula de vocês estudassem com muito afinco a estrutura funcional do produto que vocês estão desenvolvendo. Tá? Tem que regular, controlar, já conter, tem que transportar isso aqui, ó. Vai ter uma função que não está claramente colocada aqui, ó, mas vai ter que ser transportar o equipamento. Vai ter uma função parcial que é transportar. Então, lá vai ter que ter vários elementos, transportar equipamento, né? Então, vai ter princípio de solução, que é isso aqui, rodinha, que vão ser princípios de solução para a função transportar. O que você tem que fazer, então, na próxima aula? Olhar vários produtos de concorrentes e tentar desmembrar os produtos em função. Desmembrar em função não é colocar nome de peças. É transformar o nome de peça em função. Se ela tem aqui um visor, esse visor aqui é para monitorar alguma coisa. Tá? A função não é visor, a função é monitorar alguma coisa. Regular, vai ter vários botãozinhos aí que vão regular alguma coisa. Tá? E assim sucessivamente. Então, pensem muito nessa semana e elaborem uma estrutura funcional do produto de vocês. Gente, o produto de vocês é um produto que tem muitas funções. Olhem para todas elas. Olhem para todos os componentes e coloquem esses componentes em nome de função em algum desses cubículos, desses quadradinhos aqui, ó. Incorpore isso em alguns quadradinhos e elaborem uma estrutura na forma de matriz mais ou menos igual a essa aqui. Ó. Coloquem a função principal e abaixo delas vão colocando as funções parciais de primeiro nível, de segundo nível e, se for necessário, elementares lá de terceiro nível e assim por diante.